Olá! Dentro de instantes começaremos nossa live. Você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Caso você possua uma Smart TV, acesse o app do YouTube e pesquise por IPBSR. Aproveite e reúna sua família. Para contribuir, Santander, agência 0141, conta corrente 13.000.956-6. Venha nos visitar, Avenida Bandeirantes, 403, São Roque, São Paulo. Compartilhe, curta, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nas nossas redes sociais. A IPBSR agradece. Tenebrosas. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, por que esse texto? Porque esse texto aqui foi o texto que Paulo citou lá em Romanos. E depois, 500 anos, Lutero vai citar também. Então a história ela vai sendo recontada, mas algumas coisas permanecem. A questão toda é que aqui está dizendo que o justo ele vai viver pela fé. Talvez, olhando da nossa perspectiva, nunca foi tão necessário termos essa afirmação de que o justo ele vive pela fé. Então que Deus nos abençoe nesse culto de louvor, de adoração. Nós vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos por esse encontro de adoração e louvor ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos moveu para aqui estarmos, para juntos celebrarmos o Teu nome, para agradecermos, ó Deus, as incontáveis bênçãos que nós alcançamos, através do trabalho, através da família e tudo aquilo que nos cerca, ó Deus. E queremos nessa noite nos alegrar, te louvar pelos 504 anos da Reforma. No passado, Deus, o Senhor levantou Lutero, lutou os reformadores, e eles foram, Pai, diferentes de todos os demais. E nesses dias, ó Deus, o Senhor possa nos levantar para que possamos verdadeiramente viver o Evangelho do Senhor, com o coração aberto, dilatado para a Tua ação. Obrigado, Deus, pela presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Obrigado, Deus, pela graça do Senhor sobre nossas vidas. E também obrigado, Pai, porque o Senhor nos moveu para aqui estarmos juntos nessa noite, para Te louvar, para Te engrandecer com tudo aquilo que temos e tudo aquilo que nós somos. Nós Te agradecemos em Cristo Jesus, Senhor da Igreja. Amém. Amém. Vamos passar para um período de cântico. Os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas poderão entregar. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, te bendigo, porque és comigo.
sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos
pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus bendito. Como igreja do Senhor, queremos render, ó Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exultação ao Teu santo e bendito nome. Ó Pai, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, e ó Pai, a Ti queremos, ó Pai, render todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao Teu santo e bendito nome. Ó Pai eterno, que esses louvores, ó Deus, que partem, ó Pai, de lábios impuros, possam, ó Pai, chegar até o Teu trono de graça, como suave, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, não só nesse momento de culto, de celebração ao Senhor, mas em todos os momentos das nossas vidas, ter um cântico de louvor nos nossos lábios, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor rompeu, ó Pai, o véu que nos separava do Senhor. O Senhor, ó Deus, nos concedeu acesso ao Senhor. E hoje, ó Pai, temos vida em Cristo Jesus, porque o Senhor, ó Pai, nos amou, ó Pai, de maneira insondável, ó Pai eterno, de maneira que nós não podemos, ó Pai, compreender. Pai, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é.
por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, a tempo e fora de tempo, buscar, ó Pai, a Tua face incessantemente, buscar, ó Pai, a Tua presença. Isso seja uma realidade, ó Pai, nas nossas vidas. Ó Pai eterno, abençoa Teu povo, ó Pai, reunido aqui nessa noite. E o Senhor, ó Pai eterno, nesse momento, ó Pai eterno, leve, Deus, cativo, ó Deus, todas as nossas coisas, ó Deus, que trazemos nessa noite. E o Senhor tire de nós, ó Pai, tudo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, para que nós possamos, ó Pai, adentrar diante da Tua presença e estar prontos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Estar prontos, ó Deus, para entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para cada um de nós. Que a Tua palavra, ó Deus, traga mudança, transformação de vida, ó Pai eterno, que nós possamos, ó Deus, ser homens íntegros diante da Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos, ó Pai, ter esse desejo, ó Deus, como igreja do Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, porque hoje nós iremos receber, ó Pai, famílias, ó Pai, na Tua igreja. Ó Pai, nós sabemos, ó Deus, o quanto isso é agradável, ó Pai eterno, diante da Tua presença, o quanto isso nos alegra, Deus. Que essas pessoas, ó Deus, que serão recebidas, essas famílias, ó Pai, recebidas, possam sentir, ó Deus, acolhidas, ó Pai, na Tua igreja. Que elas possam ser bênção, ó Pai eterno, na vida da Tua igreja. Que nós possamos ser bênção, ó Pai, na vida dessas pessoas. Ó Pai eterno, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais termos uma igreja viva, uma igreja, Deus, que teme ao Senhor, que anda de acordo com os Teus caminhos, que busca a Tua face, ó Pai eterno, e, ó Pai eterno, proclama o Teu nome, aonde quer que estejamos. Para a honra e glória do Senhor, ó Pai eterno, nós fazemos essa oração e Te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Realmente é alegria para nós podermos participarmos desse culto. Vou pedir um pouquinho, né, Laura, para você permanecer com as crianças aqui. Como o presbítero Marcos já orou, é uma noite de alegria para nós, porque nós vamos receber como membros a plena comunhão da igreja alguns irmãos. E o que significa isto, receber uma pessoa a plena comunhão da igreja? Significa que existe uma relação de pastor e ovelha numa igreja. Algumas pessoas, elas frequentam a igreja, são bem recebidas na igreja, são amadas, são queridas, mas acontece que não há uma relação oficial de autoridade pastoral sobre a vida da pessoa, porque a pessoa não assumiu nenhum compromisso público perante a igreja. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela faz questão de que aquelas pessoas que desejam participar do seu rol de membros, que possam então se apresentar ao conselho da igreja, depois de serem instruídas sobre a identidade espiritual da igreja, para que elas possam vir aqui na frente e professar a fé delas, declarando nada mais do que estão aceitando a fé que a igreja aceita. E isso vai acontecer com algumas pessoas aqui nesta noite. Mas também nós vamos receber uma pessoa que nós entendemos que ela não está sendo agregada como membro, mas ela teve uma experiência com Cristo que nós chamamos de conversão. E a Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, há uma alegria no céu, uma alegria indescritível. Então, por hoje estarmos comemorando 504 anos da Reforma, por hoje estarmos reunidos aqui, por podermos receber esses irmãos, é que o nosso coração se alegra. De modo, então, que eu vou chamar esses irmãos aqui na frente, que vão professar a fé. Vou chamar aqui, deixa eu pegar minha lista.
o Rafael Gonzalez. Vem cá, Rafael. A Alessandra Borges Gonzalez Lopes, esposa do Rafael. O Maurício. A Ana Cristina. Nem vou dizer o sobrenome. Pode vir já. A patota toda. A Sara, o Davi, a Rebeca e a Aninha. A Aninha, né? Esposa do nosso diácono André. E eu vou explicar para a igreja. Vou explicar para a igreja o seguinte. O Rafael, ele vai professar a fé e ser batizado. A Alessandra, ela está voltando à comunhão da igreja. Ela nasceu na igreja presbiteriana e por alguma circunstância ela ficou um período fora e agora está retornando à plena comunhão da igreja. A Ana, o Maurício, a Sara, a Rebeca e o Davi, a Ana e o Maurício, eles vão professar a fé, porque eles estão vindo da Assembleia e a igreja presbiteriana entende que nós temos uma relação com a igreja Assembleia e chamamos os irmãos da Assembleia de igreja co-irmã. Creem em Jesus Cristo, creem na palavra, creem na ressurreição. Então eles só vão professar a fé dizendo para a igreja presbiteriana do Brasil: olha, nós aceitamos e acatamos as doutrinas da igreja e o sistema de governo da igreja. Certo? E vai acontecer também com a Ana, e também vem da Assembleia de Deus, certo? E casou-se com o nosso diácono André, que está lá no computador. Tá ok, a igreja, entendeu? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer algumas perguntas, porque depois que o Maurício e a Ana forem recebidos, a Sara também vai professar a fé e ser batizada, certo? Depois que o Rafael, no caso só não a Alessandra, né? A Alessandra só está sendo recebida, ela já tem a fé da igreja reformada presbiteriana. Depois que nós professarmos a fé do Rafael, da Ana, do Maurício, da Sara e da Ana, né? A primeira parte, depois nós vamos batizar o Rafael e também vamos batizar a Sara, e aí o Maurício e a Ana estarão apresentando as crianças. Aqui nós batizamos crianças porque vocês sabem, a aliança que Deus tem com o Maurício e com a Ana, eles desejam que sejam estendidas essa aliança aos seus filhos. Depois, quando eles crescerem, os seus 13, 14, 15, 16 anos, eles vão vir aqui na frente e professar a fé. Por exemplo, o Enzo já foi batizado. Depois, quando ele crescer, eu quero ou não quero professar a fé do meu pai. Tá ok? Tudo bem? Vamos ficar em pé então, a igreja? São algumas perguntas muito simples, né? Primeiro, se é desejo de vocês perante a igreja, vocês declaram isso, se tornarem membros dessa igreja. Sim, muito bem. Segunda pergunta é se vocês aceitam como regra de fé e prática a palavra de Deus contida no Antigo e Novo Testamento. Sim? Muito bem. A segunda pergunta, a terceira na verdade, é se vocês, na vida espiritual de vocês, se comprometem a crescerem espiritualmente na leitura desta palavra, no estudo desta palavra, e também se comprometem em estarem orando com a igreja e pela igreja. Sim? Estão percebendo? São perguntas simples, porque é isso que nós cremos. Nós cremos no Antigo e Novo Testamento. Eles se comprometem a se envolver com a igreja. A terceira pergunta é se vocês creem que Jesus é o Filho de Deus enviado para nos salvar dos nossos pecados. Sim? Sim? Muito bem.
Se vocês creem que Jesus nasceu da Virgem Maria, ele foi morto, ele foi crucificado, foi sepultado, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará para julgar vivos e mortos. Sim? Isso é o credo apostólico. Agora, eu quero... a última pergunta. Se vocês se submetem, enquanto o governo dessa igreja for fiel às Escrituras, a se submeter ao conselho dessa igreja. Sim? Beleza, então. Agora, a igreja. Pergunta para a igreja. Se a igreja, se alguém tiver alguma razão, aí mais ou menos cala-se para sempre, sabe? A igreja também se dispõe a receber essa igreja, esses irmãos, com o coração aberto, com os braços abertos, e fazê-los, né, se sentirem bem como membro dessa igreja. Sim? Muito bem. A igreja também se compromete, além de recebê-los bem, hipotecar, revelar o amor, o carinho, de orar por eles para que eles possam perseverar na fé, na esperança e no amor. Sim? Dando bom para ambas as partes, né? Nós vamos então agora já professar a fé, já foram ouvidos pelo conselho, já são membros. Quem já é membro da igreja? Maurício, Ana e Alessandra. O Rafael e a Sara. Agora nós vamos batizar os dois e depois o Maurício vai batizar também os filhos. Ok? Chamaram aqui o vice-presidente do conselho para me auxiliar aqui. Vou pedir para o Rafael vir aqui perto, Rafael, por causa do microfone. Pode trazer a esposa? Ela está tão emocionada que não quer largar de você. Rafael Gonzalez Lopes, eu te batizo, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela vida do Rafael e porque o Senhor o chamou em santa vocação. E neste momento, Pai, ele se apresentou diante da igreja, professou a sua fé, declarou crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A tua palavra diz que quando alguém entrega a sua vida a Cristo, tem o seu nome escrito no livro da vida. E nós nos alegramos, ó Deus, pela decisão do Rafael em professar a fé juntamente com a sua esposa Alessandra e por ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos invocar em nome de Jesus a tua bênção sobre a sua vida. Invocar a sua bênção sobre a sua história, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, ó Deus, sobre a sua relação com a igreja, juntamente com a Alessandra, ó Deus, que retorna ao seio da igreja, que de novo abraça a fé cristã, e pedimos, ó Pai, que o anjo do Senhor continue acampado ao redor desta família, ó Pai. O Senhor conhece as lutas e as alegrias, que tudo seja depositado perante o Senhor. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. E volta lá, que daqui a pouco a gente continua. Agora, vem cá, Sara. Então, a Sara também professou a fé, e agora nós vamos batizá-la, porque ela não foi batizada na infância, certo? Sara Conrado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nós queremos nos alegrar com a Sara, ó Deus, que com 12 anos vem aqui perante a igreja do Senhor, uma fração do teu rebanho do teu pastoreio, entregar a sua vida pelo batismo, Pai. E nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida da Sara, para que ela possa perseverar em todos os seus dias, ó Deus, no teu caminho,
conhecendo a Tua palavra, ó Pai, sendo uma pessoa de oração e comprometida com os valores do reino de Deus num mundo tão difícil. Que a boa mão do Senhor conceda a ela graça, misericórdia, que ela possa crescer em estatura e graça perante o Senhor, ó Deus. Que os seus pais possam ser bênçãos na sua vida. Que ela possa ser uma filha, ó Pai, exemplar. Também seja uma testemunha do Senhor em todas as áreas, na escola, com os amigos, onde quer que elas estejam, ó Pai. Que a graça do Senhor, que o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, ó Pai. Atenda também, ó Deus, os seus clamores, os seus sonhos, os seus projetos, ó Deus, que tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor. E oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, Maurício. Davi está querendo tomar um banho, estou sentindo isso. Estou sentindo. E a Rebeca, né? O Davi com 6 anos e a Rebeca 6 anos. Você quer ficar perto do papai? É verdade, o pastor está ficando cego, né? Fica ali pertinho do papai. Ele pediu para mim pouca água, viu, pastor? Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rebeca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez te louvar, agora pela vida do Davi e da Rebeca, também pela vida do Maurício e da Ana, que estão apresentando essas 2 crianças, seus filhos, assim como também apresentou a Sara, ó Deus, para a comunhão do batismo. Nós nos alegramos, ó Pai, porque a Tua palavra nos instrui que as crianças, ó Deus, pertencem ao reino do Senhor. Eu quero pedir pela vida do Davi, pela vida da Rebeca, para que eles possam crescer também em estatura e graça, continuando sendo essas crianças felizes, alegres, ó Deus, e vivendo para o Teu Evangelho. Que a Ana e o Maurício tenham toda a responsabilidade, como tem tido até hoje, o compromisso, ó Deus, de conduzi-los no Teu caminho. Pedimos a graça do Senhor para que eles tenham condições emocional, financeira, espiritual, ó Deus, física, para dar tudo aquilo que elas precisam, ó Deus. Cumpra, ó Pai, em nome de Jesus, as Tuas promessas na vida desta família. E que nós, como igreja, possamos amá-los, respeitá-los e caminharmos juntos em nome de Jesus. Amém. Então agora eu vou pedir para o nosso vice-presidente dar as boas-vindas, a destra de companhia a todos vocês da igreja. Pode se sentar. Da igreja, posso dar as boas-vindas, chamar você, Carla. Um dia também foi recebido aqui nessa igreja, acredito que está sendo amada pela igreja. Tinha que derrubar, né? Quer tirar uma foto de todos?
As crianças sairão com Elô. Muito bem. Samuel, logo, logo a gente recebe o senhor também, tá? Muito bem. Mas alguém que deseja passar pelo processo de discipulado, só falar conosco, a gente apresenta a história da igreja, aí depois você fala assim, quero ou não quero? E aí a gente faz a cerimônia. Vamos abrir a palavra do Senhor para o texto da nossa meditação hoje. Foi um texto que eu li há exatamente 1 ano atrás, né, que é Romanos, capítulo 1. Não é o mesmo sermão, ou a mesma reflexão. Nós temos como cultura nossa aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, São Roque, tentar terminar o nosso culto até umas 8h10 mais ou menos, para os irmãos terem um tempo de voltar para casa tranquilos. Eu vou tentar ser breve, eu quero então convidá-los para que leiamos o texto de Romanos capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 16 e 17, mas nós vamos trabalhar com o versículo 1 até o versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de podermos compreender. Como está escrito lá em Abacuque, nós lemos na abertura do culto. Então, o apóstolo Paulo, ele está resgatando para a igreja de Roma o texto lá profético do Antigo Testamento para criar uma base histórica sobre aquilo que ele vai falar. É interessante que muitas pessoas dizem que este aqui é o texto da Reforma, o principal texto usado na Reforma. Na verdade, não é bem assim. Esse é o principal texto na vida de Lutero. Certo? O que aconteceu foi um impacto na vida de Lutero a partir da leitura desse texto. E usando esse texto, porque a vida dele foi impactada, foi transformada, é que então vai desembocar numa reflexão acerca da justiça de Deus. Vocês estão lembrados que nós já falamos para vocês que Lutero, ele teve uma vida muito difícil na sua infância, ele tinha alguns problemas relacionais lá com a sua família. Seu pai queria que ele fosse um advogado, mas ele, numa experiência única, quando estava passando por uma tempestade, foi aterrorizado com medo da morte, naquela chuva tremenda. Ele então fez um voto naquele dia a Santa Catarina, uma santa protetora, ele era católico, de que ele consagraria toda a vida dele para o Evangelho. Obrigado, Tiaguinho. Para o Evangelho. E aí o pai dele, então, que era uma pessoa mais ou menos de vida, bem de vida, encaminha, né, ele trabalhava ali na catedral, essas coisas, encaminha ele para a universidade, para ele fazer direito. Ele começa, mas não termina, porque ele vai migrar para a teologia. Mas também era um bom negócio naquela época, ou advogado, medicina, ou ser um sacerdote. E ele, então, ele passa a ter uma experiência espiritual muito difícil. Por quê? Porque ele era um doutor, inclusive ele era doutor em artes, né? Não era em teologia exatamente. Naquela época era muito estudado essas questões.
E ele então vai começar a questionar a sua própria fé, a sua própria vida religiosa, e ele não encontra muita base. Hoje em dia você encontra muitas pessoas com nessa mesma batida e nessa mesma vibe que a gente fala, né? Que estão buscando um direcionamento para suas vidas, e elas então tentam basear a sua história talvez num texto de algum psicólogo, de algum filósofo assim, ou numa palestra, num coach, alguma coisa parecida, mas não encontra muito fundamento. E aí vão procurando a palavra. E Lutero, ele já estava questionando algumas coisas quando ele foi então nomeado, vamos assim dizer, para dar uma série de palestras sobre o livro de Salmos. Ele então começa a estudar o livro de Salmos. Ele já vinha estudando Romanos, essas coisas todas, né? Lembra que eu disse para vocês o ano passado, só para a gente relembrar, alguns historiadores dizem que ele estava assim tentando entender esse texto porque ele tinha uma briga com Deus, vamos assim dizer, porque ele entendia que Deus não era justo, né? Porque a lógica dele é a mesma lógica de hoje, a mesma lógica, não muda, o ser humano não muda. Se Deus, quando manda alguém para o céu, ele está sendo justo, quando manda alguém para o inferno, ele está sendo injusto. Era essa lógica, simples. Então, ele não via nada em Deus que fizesse graça para ele. Mas ele, pensando, estudando, ele estudou, ele deu palestra sobre Gálatas, né? Porque o texto principal de Gálatas vai falar sobre a justificação pela fé. Romanos não é essa a vibe de Romanos, é outra ideia de Romanos, mas é aqui que ele vai encontrar a afirmação. Qual é a afirmação? Que o justo vive pela fé. E qual é o problema dele? Quem é o justo? Quem é justo? E o que significa justiça de Deus? Percebem? Então é aí que ele vai desenvolver o pensamento dele nessa frase. O justo viverá pela fé. Quem é justo? Ou melhor, como você faz para se tornar uma pessoa justa? Percebem? Então ele vai desenvolver todo o pensamento dele, mas ele vai dizer para a igreja lá em Roma, uma igreja que vocês já leram, vocês já sabem, não conhecia Paulo, não sabia quem era Paulo, sabiam que ele existia, mas nunca ouviram Paulo, nunca escutaram Paulo, nunca tinham lido nada de Paulo. Ele então escreve essa carta para a igreja de Roma, para pedir uma ajuda para a igreja de Roma, sem ele conhecer. Qual é a ajuda? Ele quer ir para a Espanha. A Espanha, você sabe, está ali de frente para o Atlântico. Ali, para ele, era o fim do mundo. Se ele fosse até a Espanha, então ele estaria cumprindo o ID até o fim do mundo. É lógico que o ID não está no ouvido dele ainda, porque o ID não estava escrito ainda, os evangelhos. E aí, então, ele começa a expor a doutrina que ele cria. E ele sabia que aquela igreja lá em Roma era uma igreja só de judeus, então ele vai resgatar o quê para o judeu? Um texto profético. Um texto bíblico, e é justamente o texto de Abacuque, o justo viverá pela fé. E é esse texto que vai levá-lo a compreender a doutrina que ele desenvolveu praticamente em toda a sua vida, da justificação pela fé. Correto? Deus é quem justifica o homem. Aí ele vai descobrir então que quando Deus manda alguém para o céu, não é que ele está sendo justo, ele está sendo misericordioso. E quando manda alguém para o inferno, aí ele está sendo justo. Por quê? Porque todos merecem a justiça de Deus, e a justiça de Deus é o inferno para todos. Mas por que manda alguém para o céu? Porque ele é misericordioso. Simples assim, que ele vai chegar à conclusão. Para nós agora está fácil, né? Ele já escreveu, ele já desenvolveu, nós já lemos, já aprendemos, agora fica fácil da gente, mas para ele lá não era fácil. Só que o que ele está falando aqui? Não me envergonho do Evangelho,
O que é o Evangelho? Bom, você e eu já sabemos que o Evangelho, nós temos como o Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. Está escrito lá, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Só que vocês também já sabem que a palavra Evangelho, se fosse traduzido, deveria ser traduzido por notícia. Eu tenho o Evangelho, eu tenho uma notícia para vocês, uma notícia. Eu quero dar uma notícia para vocês. Nós falamos bem rapidamente hoje pela manhã. Agora, qual é a notícia? Lembre-se que ele está escrevendo para uma igreja de judeus. Ele fala assim, olha, está implícito. Deus fez uma promessa. E agora Deus está cumprindo essa promessa. Aonde Deus fez uma promessa? Alguém lembra? Aonde Deus fez uma promessa? Óbvio, está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a promessa. Tem essa questão aí. Então, a promessa que Deus fez diz respeito a quê? A enviar alguém para resolver o problema. Essa é a promessa. Ele está dizendo aqui, ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando com a serpente. Entre a tua descendência, então a serpente tem uma descendência, e o seu descendente, descendente da mulher, né? Este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Esta é a grande promessa que permeia todo o Antigo Testamento. Essa é a promessa que nós falamos alguma vez para alguém aí, que é a aliança de Deus conosco. Eu vou resolver o problema da relação com vocês. Então, a promessa, versículo de número... Eu falei para vocês que a gente ia usar todo o texto. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para quê? Para a notícia que Deus tem. Deus tem uma notícia. Deus me separou por causa dessa notícia. Eu sou responsável por essa notícia, o qual foi por Deus outrora prometido. Então, qual é a promessa? Gênesis 3,15. O qual outrora foi por Deus prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Segundo a tradição, qual foi o primeiro profeta que surgiu? Primeiro de todos, Moisés. Obrigado, Salomão. Primeiro profeta é Moisés. E é ele que está escrevendo sobre esta profecia. Aqui, ó, o qual foi dado por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito do seu filho. A respeito do seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E ele, esse filho, foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam bem, vejam o versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Se eu perguntar para vocês, aonde está o Evangelho? Aqui nesse texto, o que você me diz? Alguém consegue encontrar o Evangelho aqui? Se você conseguir encontrar o Evangelho aqui nesse texto, você vai ter a honra e o privilégio de fazer a última oração do culto dessa noite. O Evangelho está no versículo 1, 2, 3 e 4.
o conteúdo do Evangelho. Eu tenho uma grande notícia, mas qual é o conteúdo dessa notícia? Adianta eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Show de bola a notícia. E ir embora não falar qual é a notícia? Eu tenho que falar qual é a notícia. E Paulo fala, eu tenho uma notícia, eu tenho o Evangelho. E qual é o conteúdo desse Evangelho? O conteúdo desse Evangelho é que Deus outrora prometeu enviar o seu Filho. E essa promessa, ela se cumpriu na pessoa de Jesus, que segundo a descendência humana veio de Davi. Percebem? Então não adianta só dizer o Evangelho, o Evangelho. Você tem que saber qual é o conteúdo do Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho, o que você fala? Quando você, em algum lugar, anuncia o Evangelho, do que você fala? Não é de Jesus? Não é sobre Jesus? E lembram-se que Lutero dizia, não adianta absolutamente nada, praticamente nada, você saber que Jesus morreu. E aí? Adianta? Ele disse, não. É importante que você descubra, lembra lá do ano passado, Cristo por mim. Ele morreu por mim. Esta é a grande notícia. Quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu não tenho vergonha do conteúdo dessa mensagem. Portanto, eu não tenho vergonha de ser de Cristo. Eu não tenho vergonha de ser cristão. Eu não me escondo. Eu já não carrego. Não, antigamente eu conhecia um crente pelo tamanho da Bíblia, né? Eram chamados, aliás, alguns anos atrás, de os Bíblias. Percebem? Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja dizendo, ó, não me envergonho do Evangelho. E o Evangelho está onde? O qual, versículo 2, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho. Com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus. Este é o conteúdo do Evangelho. E ele vai dizer o seguinte, a promessa feita lá no Éden, ela vai se conectar historicamente ao rei Davi. E se conecta a Maria, que deu a luz. Então, ele vai fazer esses links para trazer o conteúdo desse Evangelho. E quando nós falamos de igreja reformada, quando nós pensamos que nós somos uma igreja da reforma, pelo menos a gente tenta dizer que a gente vem do ramo original da reforma, porque nós somos presbiterianos, que nada mais é, como você já sabe, um sistema de governo da igreja. A gente continua guardando o mesmo sistema de governo desde a época de John Knox. Mas também a gente continua guardando que para ter esse sistema de governo precisa ter um Senhor absoluto. É Cristo. Então, falar de reforma sem falar de Cristo não é reforma. E é por esta razão que Lutero vai falar, e nós lembramos hoje pela manhã, quando ele dizia nos seus escritos que ele não fez a reforma. Ele não é o autor da reforma. O autor da reforma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que reforma. É ela que transforma. E a palavra de Deus tem como seu coração a pessoa de Cristo. Então, este é o verdadeiro Evangelho. Não adianta você falar assim, eu conheço o Evangelho. Para você dizer para mim que você conhece o Evangelho, você precisa conhecer o mínimo sobre Jesus. Saber algumas coisas
fundamentais sobre Jesus, e dentre elas era o problema de Lutero. Ele sabia que a história narrava a morte de Jesus, mas não fazia sentido para ele. Por quê? Porque esse Deus que enviou Jesus é um Deus injusto. Quando ele é arrebatado, vamos assim dizer, para essa dimensão de que o fato dele então entender que era um salvo, era um processo não da justiça, mas da misericórdia, é que vai mudar o seu conceito. Percebe? Lembram-se que, voltando aqui um pouquinho, Lutero falando, eu não fiz a reforma, eu não sou autor de nada, embora ele vai propor uma reforma. Mas ele vai propor uma reforma de que sentido? Em qual sentido? Percebem? Ele vai escrever os livros lá dele. Se vocês quiserem, vocês conseguem na internet. Cativeiro babilônico da igreja. Por que ele falava que a igreja estava cativa da Babilônia? Porque ele falava que não era mais a teologia que mandava, mas a filosofia de Aristóteles na igreja. Então essa filosofia cativou a igreja e não se falava mais do verdadeiro evangelho, da teologia. Percebe? O segundo livro dele é o Apelo à Nobreza Alemã. Ele vai apelar aos nobres da Alemanha para que eles prestem atenção no que está acontecendo na igreja na Alemanha. Percebe? E ele teve êxito porque os nobres apoiaram ele. E se os nobres traem ele, matam ele, acabou. E o terceiro, da liberdade cristã. O cristão, ele é livre de tudo e servo de todos. Nada prende um cristão. Nenhuma cadeia, nenhuma corrente, nenhuma prisão. Ele é livre de mente. Mas ele existe para servir o outro. Essas são as obras que ele vai propor a reforma. Bom, então vamos lá. Qual é a grande notícia? Qual é o evangelho que você tem que anunciar? Cristo. Vamos para o versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. A questão que eu quero levantar aqui é, se você, se eu, se nós, verdadeiramente dizemos e afirmamos que o evangelho é importante para nós, que essa notícia é importante para mim, então eu tenho que contar para os outros, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar. Não se justifica, de certa maneira, um cristão que não vive Cristo. E viver a Cristo tem tantas nuances, né? Tantos detalhes, que nós nos perdemos. Então Paulo vai dizer, ó, eu quero ir para Roma para anunciar quem é Jesus. Eu quero ir para a Espanha porque quero falar quem é Jesus. Talvez sirva como uma reflexão pessoal para nós nos perguntarmos, por que eu quero ir a tal lugar? Por que eu quero fazer tal coisa? Por que eu tenho sonhos e projetos no meu coração? Qual é o meu sonho por meu sonho? É o meu desejo pelo meu desejo? É minha vontade pela minha vontade? Ou deve ter sempre uma motivação por trás? Bom, depende. Depende por quê? Porque Paulo, ele disse, e a vida dele, ele diz, não considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu possa viver para o Senhor. Então essa é a afirmação de Paulo. Se Cristo, ele está dizendo, se Cristo é o centro da vida, se Cristo é o centro da tua existência, então sua vida só tem sentido a partir dele. E o próprio viver, a própria existência vai anunciar isso, vai pregar isso, vai falar disso. Não tinha como Paulo ir até Roma e Cristo não ir com ele. No fato dele estar lá, Cristo já estava. Ele está dizendo o seguinte, a minha vida é
Cristo. Cristo e mais nada. É lógico, ele fazia redes lá para sobreviver, né? Ele fazia uma coisa ali para ganhar o seu sustento, ele recebia suas ofertas, mas o centro dele é verdadeiramente viver Cristo. Segunda coisa, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esta notícia, este Evangelho, não deve causar vergonha. Por que tem pessoas que hoje falam que têm vergonha de ser evangélico? Já ouviram isso? Então você para pensar o que está causando essa vergonha. Que tipo de evangelho que está sendo vivido e praticado por uma igreja evangélica brasileira que se diz uma igreja reformada. E se diz que é uma igreja que conhece a reforma e que está celebrando os 504 anos da reforma. E Paulo fala assim, Paulo não tenho vergonha. Talvez você pode dizer a mesma coisa. Eu, particularmente, fulano de tal, não tenho vergonha. Então essa é uma questão que talvez sirva, por outro lado, para você dimensionar como que anda a sua relação com a igreja reformada. Quais são as questões que podem causar vergonha e até constrangimento em relação à sua relação com essa boa notícia? A terceira palavra de Paulo aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque ele está dizendo o seguinte, por que eu quero a notícia? Ou por que eu quero Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Porque Deus só pode ser justo comigo a partir dele. Mas não no sentido de Deus colocar eu dentro da justiça, mas me tornar uma pessoa justa. E como que você se torna uma pessoa justa? Lembra-se? Você só pode ser justificada. Hoje pela manhã, quem não veio, eu acho que perdeu. Fica aí o jabá, né, a propaganda. A gente falava sobre essa questão. Qual questão? Ser justo é quando Deus declara que você é justo. Ele declarou, fulano de tal é justo. Por qual motivo eu fui declarado justo? Porque Cristo morreu por mim. Ou logo eu vou entender, lembra que nós já falamos várias vezes na Santa Ceia, quando você está perante Deus, Deus olha para você como um pecador. Mas Deus quis colocar todos os teus pecados sobre Jesus. Jesus morre na cruz por eles. Em compensação, Deus coloca em você a justiça de Cristo, de modo que agora Ele olha para você como uma pessoa justificada, porque Cristo morreu por você. Cristo pagou o pecado por você. Você continua com o teu DNA, continua com o teu, como é que fala? A sua digital, mas agora Deus te declarou justo. E aí é que vem, né, Paulo depois, vocês podem ler depois lá na frente, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Esse amor, ele é irrevogável. Então Paulo, ele vai desenvolvendo tudo isso na sua cabeça, e era muito difícil da galera lá entender, mas Lutero vai dar a vida dele por isso, porque ele pensa assim, isso aqui depende da minha salvação. Se ele não entendesse, não significaria que ele não seria um salvo, mas nós teríamos perdido muito terreno. Então, olhando aqui para esses 504 anos da Reforma, e a gente perguntar qual é a grande notícia nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo bem especial que nós estamos passando. A grande notícia é Jesus em mim. A grande notícia é Jesus por mim. E essa notícia, esse evangelho, essa notícia tem que ser anunciada.
Você tem que viver isso, você tem que ter experiência com isso. Dá um jeito, dá o teu jeito, corra atrás disso. Se vire, lê mais, estude mais, reflexione mais, pense mais, chore mais. Tem até uma canção, acho que do Titãs, eu devia, não sei o que lá, eu ter me preocupado mais, uma coisa assim. Vai lá. Essa notícia de Jesus por você não pode ser causa de vergonha. Você tem vergonha de ser crente? Tem vergonha de ser cristão? Falar assim, não é possível. Não, você tem que se alegrar com isso. Isso aqui é a tua libertação. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da notícia. Eu não me envergonho do conteúdo dessa notícia. Para quem aí torce para algum time, quando você ouve a notícia do seu time perdeu lá o campeonato, você fica nervoso, você fica bravo e tal. Não é desse jeito que funciona com o Evangelho. E Paulo fala assim, eu não tenho vergonha dessa notícia maravilhosa que Deus enviou o seu Filho. Que Deus deu o seu Filho. Não pode ser causa de vergonha. Por quê? Porque é por meio dessa notícia, desse Jesus, que eu encontrei a minha justificação. Me tornei justo porque Deus implantou em mim a justiça de Cristo. Esse é o conteúdo da reforma. Essa é a pregação da reforma. Daí deriva todas as outras coisas. Porque também Lutero pensava o seguinte, se você não tiver a sua mente, olha, eu acho que fica uma dica, só uma dica, tá? Se você está tendo algum problema para entender o Evangelho, você tem que questionar o que é que está ocupando a sua mente. Porque Lutero ele vai pensar o seguinte, bom, já que agora sou justificado em Cristo, e eu sou nova criatura, como lemos pela manhã, 2 Coríntios 5,17, então agora a minha mente está habilitada a compreender o Evangelho, a captar a essência do Evangelho. Por isso que falamos, qualquer filósofo que venha falar do Evangelho, embora esteja sendo verdadeiro, que não existe uma relação de perdão e salvação, é mera filosofia. Por isso fica a pergunta para vocês voltarem para casa e se questionarem do jeito de vocês. Como anda a relação sua com o Evangelho? Como anda, na verdade, a sua relação com o conteúdo do Evangelho? Como é que você está nesses 504 anos da Reforma? Tá bom? Então que a gente pense nisso, lembrando sempre, o Evangelho é a pessoa de Jesus. Mas não é só a pessoa de Jesus histórico, é a pessoa de Jesus que morreu na cruz. Morreu na cruz, não simplesmente morreu, mas morreu por mim, por minha causa. E agora, nessa justiça de Deus aplicada em mim, e Deus olha para mim e vê Cristo em mim, Cristo por mim, como diz Lutero, eu tenho que ter uma vida nova. Eu tenho que ter uma outra dimensão. Eu tenho que viver uma outra realidade. E aí a gente vai perceber o seguinte, que todo esse cristianismo que nós vivemos hoje, até cristianismo partidário, como é que a gente fala aí, ideológico, político, não está muito próximo desse Evangelho, está muito longe desse Evangelho. Não é um Evangelho, é um pseudo, alguma coisa que parece, mas não é. O verdadeiro Evangelho é Cristo em você. Então, que Deus nos abençoe. E como vocês sabem, essa verdade, quando alcançou o coração de Lutero, transformou radicalmente a sua vida. Aí ele sai da igreja oficial e os seus, então, discípulos começam a segui-lo. E, portanto, se estão seguindo um homem, o nome dele é Lutero, vêm os amados luteranos. Foi a primeira igreja protestante oficial a surgir na história. Que Deus nos abençoe, nos conceda graça nessa simples reflexão aqui, de nós pensarmos realmente do lugar de Cristo
em nós hoje, nessa igreja reformada de hoje. Como eu falei pela manhã, o que vão falar de nós daqui 100 anos? Aquela igreja lá de 2021 era uma igreja desse jeito, uma confusão danada, parecia um balaio de gato, ninguém se entendia, um cristianismo frágil, pessoas em crise, pessoas com vergonha de Cristo. Então não pode ser assim. O evangelho verdadeiro tem que ser o evangelho que aqueles reformadores resgataram na sua vida, ou seja, o resgate de Cristo em nós. Amém? Vamos ficar em pé? Eu acho que é possível, mesmo sem piano, a gente cantar o hino Castelo Forte. É possível, Celina? Castelo Forte? Vamos cantar ele no gogó. Castelo Forte. Só deixa eu encontrar aqui o número certinho. 255? 155. Vamos lá? Hino 155. Paga para nós aí, cara. Glória
Orar? Isso. Depois nós vamos impetrar a bênção. Senhor, nós te agradecemos por tamanha graça do Senhor em enviar o seu Filho por nós. Nós nos alegramos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus que nós possamos, se caso for necessário, restaurar a nossa visão verdadeira sobre o lugar de Jesus em nossas vidas. O que significa sermos realmente cristãos nos dias de hoje. Que nós possamos, ó Pai, reler a palavra com o coração leve, com uma mente renovada, transformada pela presença de Jesus em nós. Te agradecemos, ó Deus, pela história da igreja, por tudo aquilo que os grandes homens do Senhor, eles passaram, as lutas que tiveram, as dificuldades que enfrentaram, Deus, para que o Evangelho chegasse até nós, o Evangelho de Cristo. E agora, ó Pai, reunidos aqui nesta igreja, onde nós estamos celebrando o Teu nome, te agradecendo, ó Deus, pela Tua graça sobre a nossa comunidade, pela presença dos irmãos, pela recepção de novos membros e tantas coisas, tantas bênçãos que nós temos recebido, ó Deus, pelo fato de pertencermos a Cristo, Senhor. Que nós também possamos pensar na presença de Cristo no nosso trabalho, nos nossos afazeres, no nosso casamento, com os nossos filhos, com nossos pais, que Cristo seja o centro de tudo, em todas as horas, em todas as circunstâncias, nos momentos de alegria, nos momentos de luta, ó Deus, que possamos lembrar de Jesus em nós. Obrigado, Pai, por esse culto, pelas famílias aqui representadas. Pedimos a Tua bênção para que possamos retornar para os nossos lares com uma alegria no coração, por termos, ó Deus, esta promessa se cumprindo em nossas vidas, de que Cristo foi enviado para nos salvar. Nos dê uma semana de bênção, ó Deus, onde possamos aproveitar bem o nosso tempo, onde possamos, ó Pai, reler a palavra, onde possamos, ó Pai, participar, ó Pai, de uma vida ativa espiritualmente falando. É o que te peço, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, esteja com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e até o dia que Cristo Jesus voltará em glória. Amém. Até a nossa próxima live. Venha nos visitar. Avenida Bandeirantes, 403, São Roque, São Paulo. Não esqueça de compartilhar. Curta, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nas nossas redes sociais. A IPBSR agradece.